Uma produção Domínio Público Audiolivros, de Philip Dick, A Formiga Elétrica. Narração, Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Às 4h15 da tarde, horário da Terra, Garson Paul acordou em sua cama de hospital. Sabia que estava em uma cama de hospital, em uma enfermaria de 3 leitos, e percebeu outras 2 coisas: que não tinha mais a mão direita e que não sentia dor. Eles me deram um analgésico forte, ele disse para si mesmo, enquanto olhava para a parede do outro lado do quarto com sua janela, que mostrava a parte baixa da cidade de Nova York. Teias pelas quais veículos e pedestres rodavam e zuniam, reluziam ao sol do fim de tarde, e o brilho da luz que envelhecia o agradou. Ainda não está acabado. E nem eu. Há um fone na mesinha de cabeceira. Ele hesitou, então o pegou e discou para conseguir uma linha externa. Em um instante estava diante de Lois Danceman, encarregado das atividades da Tree Plan, enquanto ele, Garson Paul, estava em outro lugar. "Graças a Deus você está vivo", disse Danceman ao vê-lo. Seu rosto grande e carnudo, como uma superfície lunar, coberta de marcas de varíola, suavizou-se com um alívio. "Tentei ligar todo. Só não tenho mais uma mão direita", disse Paul. "Mas você vai ficar bem. Quer dizer, eles podem enxertar outra no lugar." "Há quanto tempo eu estou aqui?" perguntou Paul. Ele se perguntou para onde teriam ido todos os médicos e enfermeiras. Por que não estavam reclamando por ele ter feito uma ligação? 4 dias, disse Danceman. "Aqui na fábrica está tudo indo splunskly. Na verdade, nós Splunker encomendas de 3 sistemas policiais diferentes. Todos aqui em terra. 2 em Ohio, 1 em Wyoming. Encomendas boas e certas, com 1/3 adiantado e a opção de 3 anos de leasing de praxe." "Venha me tirar daqui", disse Paul. "Não posso tirar você daí até que a mão nova. Eu faço isso depois." Estava desesperado para voltar a um ambiente familiar. A memória do foguete comercial que assomava de forma grotesca na tela do piloto girava no fundo de sua mente. Se ele fechava os olhos, se sentia de volta à sua nave avariada, arremetendo de um veículo para o outro, deixando uma pilha de estragos pelo caminho. As sensações cinéticas. Ele estremeceu ao recordá-las. "Acho que tenho sorte", disse para si mesmo. "Sarah Benton está aí com você?" perguntou Danceman. "Não." Claro, sua secretária particular, mesmo que apenas para assuntos de trabalho, estaria rondando por perto, tratando-o como uma mãe naquele seu jeito imaturo e infantil. Todas as mulheres grandes gostam de agir assim, pensou ele. E são perigosas. Se caírem em cima de você, podem matá-lo. "Talvez tenha sido isso que aconteceu comigo", disse em voz alta. "Talvez a Sarah tenha caído em cima da minha nave." Não. Um cabo do leme de controle do seu veículo se rompeu no meio do tráfego pesado da hora do rush. E você... Eu me lembro." Ele se vira na cama quando a porta da enfermaria se abre. Um médico vestido de branco e 2 enfermeiras de azul apareceram e foram até a cama dele.
Eu falo com você depois, disse Paul, e desligou. Ele deu um suspiro profundo e esperançoso. O senhor não deveria estar ligando tão cedo, disse o médico enquanto estudava seu prontuário. Senhor Gerson Paul, dono da Triplan Electronics, fabricante de dardos de identificação randômicos que perseguem sua presa num raio de 1.500 quilômetros, guiados por padrões cerebrais únicos. O senhor é um homem de sucesso, Sr. Paul. Mas, Sr. Paul, o senhor não é um homem. O senhor é uma formiga elétrica. Meu Deus! Disse Paul, surpreso. Então, na verdade, não podemos tratar do senhor aqui agora que descobrimos. Soubemos, é claro, assim que examinamos a sua mão direita ferida. Vimos os componentes eletrônicos, então fizemos raio-x do torso e, é claro, eles confirmaram nossa hipótese. O que é uma formiga elétrica? Perguntou Paul, mas ele sabia. Podia decifrar o termo. Um robô orgânico, disse uma enfermeira. Sei, disse Paul, um suor frígido surgindo na superfície da sua pele, por todo o seu corpo. O senhor não sabia? Disse o médico. Não. Paul balançou a cabeça. Recebemos uma formiga elétrica a cada 1 ou 2 semanas, disse o médico. Ou são trazidas por causa de acidentes com suas naves, como o senhor, ou vêm de forma voluntária procurando uma internação. Alguém como o senhor, a quem nunca contaram, e que funcionou junto com humanos acreditando ser humano também. Quanto à sua mão... Fez uma pausa. Esqueça a minha mão, disse Paul com um tom selvagem. Acalme-se. O médico inclinou-se sobre ele e inspecionou cuidadosamente o rosto de Paul. Vamos mandar um barco do hospital levar o senhor até uma oficina, onde o conserto ou a substituição da sua mão podem ser feitos a um custo razoável. Ou para o senhor, se for seu próprio dono, ou para seus proprietários, se existirem. De qualquer forma, logo o senhor estará de volta e funcionando a sua escrivaninha da Triplan, assim como estava fazendo antes. Só que agora eu sei. Ele se perguntou se Danceman, Sarah ou algum dos outros do escritório sabiam. Será que eles, um deles, o teria comprado ou projetado? Um testa de ferro. É isso que sempre fui. Na verdade, eu nunca devo ter comandado a empresa. Era uma ilusão implantada em mim quando fui feito, junto com a ilusão de que sou humano e estou vivo. Antes de sair da oficina de reparos, o senhor poderia fazer a gentileza de fechar a sua conta na recepção? Como pode haver uma conta se vocês não cuidam de formigas aqui? Disse Paul, ácido. Por nossos serviços até o momento em que descobrimos, disse a enfermeira. Podem mandar a conta para mim ou para minha empresa, disse furioso, uma raiva impotente. Com um esforço enorme, conseguiu sentar, sua cabeça girando. Ele desceu vacilante da cama para o chão. Vou adorar sair daqui, disse ao erguer-se de pé. E obrigado por sua atenção humana. Muito obrigado também, Sr. Paul. Ou deveria dizer apenas Paul, falou o médico. Na oficina de reparos, ele substituiu a mão que faltava. A mão demonstrou ser fascinante. Ele a examinou por um bom tempo antes de deixar que os técnicos a instalassem. Na superfície parecia orgânica. Na verdade, na superfície ela era.
Pele natural cobria carne natural e sangue de verdade preenchia as veias e os capilares. Mas por baixo disso, cabos e circuitos, componentes miniaturizados brilhavam. Olhando com atenção para o pulso, ele conseguia ver controladores de movimentos, motores, válvulas de estágios múltiplos, tudo muito pequeno, intrincado. E a mão custava 40 frogs. O salário de uma semana, que até aquele momento ele sempre recebia na folha de pagamentos da empresa. Tem garantia? Perguntou aos técnicos enquanto eles ajustavam a parte óssea da mão ao equilíbrio do seu corpo. 90 dias, peças e mão de obra, disse um dos técnicos. A menos que seja submetida a algum uso não previsto, mesmo que não intencional. Isso me soa um pouco sugestivo, disse Paul. Você estava posando? Perguntou o técnico. Eram todos humanos, enquanto o observava com interesse. Sem querer. Mas agora vai ser intencional. Exato, disse Paul. Sabe por que você nunca descobriu? Deve ter havido sinais, cliques e zumbidos dentro de você de vez em quando. Você nunca descobriu porque foi programado para não notar. Agora você vai ter a mesma dificuldade para descobrir por que foi construído e para que você tem operado. Um escravo mecânico, disse Paul. Você se divertiu? Tinha uma vida boa. Trabalhava muito, disse Paul. Ele pagou os 40 frogs à oficina, flexionou os novos dedos, testou-os pegando vários objetos como moedas e então partiu. 10 minutos mais tarde, estava indo para casa a bordo de um transporte público. Tinha sido um dia e tanto. Em casa, em seu apartamento de um só aposento, ele se serviu de uma dose de Jack Daniels Purple Label, 60 anos, e sentou a bebericá-lo, enquanto olhava através de sua única janela para o edifício do outro lado da rua. Devo ir para o escritório? Ele se perguntou. Se devo, por quê? Se não, por que não devo? Escolha uma. Meu Deus, pensou, acaba com você. Saber uma coisa dessas? Sou uma armação. Ele se deu conta. Um objeto inanimado fingindo ser animado. Ele, porém, se sentia vivo, mas mesmo assim, agora era diferente. Diferente em relação a ele mesmo. Consequentemente, em relação a todo o mundo, especialmente Danceman e Sarah. Todos na Triplan. Acho que vou me matar, disse a si mesmo. Mas provavelmente estou programado para não fazer isso. Seria um desperdício caro que meu dono teria de absorver, e ele não ia querer fazê-lo. Programado. Em algum lugar em mim, pensou, há uma matriz encaixada no lugar, uma grade de controle de corrente que me impede de ter certos pensamentos, de tomar certas decisões, e me força a fazer outras coisas. Não sou livre. Nunca fui, mas agora eu sei. Isso faz toda a diferença. Após deixar opaca a sua janela, ele ligou a luz no teto e começou a tirar a roupa com cuidado, peça por peça. Ele tinha prestado atenção nos técnicos da oficina quando estes prenderam sua nova mão. Agora fazia uma clara ideia de como o seu corpo tinha sido montado. 2 painéis principais, um em cada coxa.
Os técnicos removeram os painéis para checar os complexos de circuitos por baixo deles. Se eu fui programado, concluiu, a matriz provavelmente deve estar ali. O labirinto de circuitos o deixava confuso. Preciso de ajuda, disse para si mesmo. Vamos ver. Qual o telefone do computador classe BBB que usamos no escritório? Ele pegou o fone, discou o número do computador em sua localização permanente em Boise, Idaho. O uso deste computador custa 5 frogs por minuto. Por favor, segure sua placa Master Crédito em frente à tela. Disse uma voz mecânica. Ele fez como indicado. Ao som da campainha, você estará conectado ao computador. Continuou a voz. Por favor, faça suas consultas o mais rápido possível. Se levar em conta que as respostas serão dadas em microsegundos, enquanto sua consulta irá... Ele abaixou o volume, mas logo o aumentou quando surgiu na tela o sinal de que podia alimentar o computador com sua pergunta. Nesse instante, o computador tinha se tornado um ouvido gigante, ouvindo, assim como a outros 50.000 consultantes em toda a Terra. Me escaneie visualmente, ordenou ao computador. E diga-me onde eu posso encontrar o mecanismo de programação que controla meu pensamento e meu comportamento. Ele aguardou. Na tela do fone, um olho grande e ativo de múltiplas lentes olhava para ele, que se expunha totalmente naquele seu apartamento de apenas um cômodo. Remova seu painel peitoral. Pressione seu externo e então solte, disse o computador. Ele fez isso, e uma seção de seu peito caiu. Aturdido, ele a pousou no chão. Posso identificar os módulos de controle, disse o computador. Mas não consigo dizer qual. Ele fez uma pausa enquanto seu olho perambulava pela tela do fone. Posso identificar um rolo de fita perfurada montado em cima do mecanismo do coração. Você consegue vê-lo? Paul esticou o pescoço e olhou. Ele também viu. Tenho que desconectar o senhor agora. Vou examinar toda a informação disponível e então entro em contato com a resposta. Bom dia. E a tela escureceu. Vou arrancar a fita de mim, disse Paul para si mesmo. Era pequena, não maior do que 2 carretéis de linha, com um scanner montado entre o rolo de onde saía e o outro em que se enrolava. Ele não conseguia ver nenhum sinal de movimento. Os carretéis pareciam inertes. Eles devem ser bloqueados em caso de sobrecarga, referiu, quando ocorrem situações específicas. Sobrecarga do meu processo encefálico. E eles fizeram isso a minha vida inteira. Ele baixou a mão e tocou o rolo de onde saía a fita. Tudo o que tenho que fazer é arrancar, pensou. E a tela do fone reacendeu. Plasma ter crédito número 3BNX882HQR446T. Chegou a voz do computador. Aqui é BBB307DR, restabelecendo o contato em resposta à sua consulta, feita em um lapso de 16 segundos, em 4 de novembro de 1992. O rolo de fita perfurada acima do mecanismo do seu coração não é uma central de programação, mas, na verdade, um módulo de suprimento de realidade. Todos os estímulos sensoriais recebidos pelo seu sistema nervoso central emanam dessa unidade, e mexer com ela seria arriscado, se não fatal. Acrescentou.
O senhor parece não ter circuito de programação. Consulta respondida. Bom dia. E desligou. Paul, nu e de pé diante da tela do fone, tocou o rolo de fita novamente, com grande e calculado cuidado. Entendi, pensou furioso. Ou não. Essa unidade... Se eu cortar a fita... Ele se deu conta. Meu mundo vai desaparecer. A realidade vai continuar para os outros, mas não para mim. Porque minha realidade, meu universo, estão chegando para mim dessa minúscula unidade. Entra no scanner e daí vai para o meu sistema nervoso central à medida que vai se desenrolando, lenta como uma lesma. Ela está se desenrolando há anos, ele concluiu. Pegando suas roupas, ele se vestiu novamente. Sentou-se em sua poltrona grande, um luxo importado da sede da Triplan para seu apartamento, e acendeu um cigarro de tabaco. Suas mãos tremiam quando ele guardou o isqueiro com suas iniciais. Recostado, soprou fumaça para a frente, criando um nimbo cinzento. Tenho que ir devagar, disse consigo mesmo. O que estou tentando fazer? Ponte em meu programa, mas o computador não encontrou circuito de programação algum. Será que eu quero interferir com a fita de realidade? E se quero, por quê? Por quê? Pensou. Porque se eu controlar isso, vou controlar a realidade. Pelo menos a que me interessa. Minha realidade subjetiva. Mas é só isso. A realidade objetiva é uma construção sintética que lida com a universalização hipotética de uma multidão de realidades objetivas. Meu universo está ao alcance dos meus dedos. Ele percebeu. Se eu apenas conseguir descobrir como a maldita coisa funciona. Originalmente, tudo o que eu queria fazer era procurar e localizar meus circuitos de programação para, assim, ganhar um funcionamento homeostático verdadeiro. Controle sobre mim mesmo. Mas com isso, ele não apenas ganhava controle sobre si. Ganhava controle sobre tudo. E isso me diferencia de todos os humanos que já viveram e morreram, pensou sombrio. Indo até o fone, ele ligou para seu escritório. Quero que você me mande um conjunto completo de microferramentas e uma tela ampliadora para meu apartamento, disse animado quando Densman surgiu na tela. Tenho que trabalhar em uns microcircuitos. Então cortou a ligação, sem vontade de discutir o assunto. Meia hora mais tarde, uma batida soou em sua porta. Quando abriu, viu-se diante de um dos encarregados da oficina, que vinha trazendo microferramentas de todos os tipos. O senhor não disse exatamente o que queria, disse o encarregado ao entrar no apartamento. Por isso, o Sr. Densman me mandou trazer tudo. E o sistema de lentes ampliadoras? No caminhão, lá em cima do telhado. Talvez o que eu queira fazer, pensou Paul, seja morrer. Acendeu um cigarro. Ficou fumando e esperando enquanto o encarregado da oficina arrastava a pesada tela de ampliação, com sua unidade de energia e painel de controle para dentro do apartamento. Isso é suicídio? O que eu estou fazendo aqui? Ele deu de ombros. Alguma coisa errada, Sr. Paul? Perguntou o encarregado ao se levantar, livre do fardo do sistema de lentes ampliadoras. O senhor deve ainda estar fraco das pernas por causa do acidente.
É, disse Paul, lacônico. Ele ficou esperando, mal-humorado, até o encarregado sair. Sob o sistema de lentes ampliadoras, a fita plástica assumiu uma nova forma. Uma larga pista na qual centenas de milhares de perfurações faziam seu caminho. Achei que era assim, pensou Paul. Não gravado como cargas sobre uma câmara de óxido ferroso, mas perfurações de verdade. Sob as lentes, a tira de fita movia-se visivelmente para a frente. Muito devagar, mas avançava em velocidade uniforme na direção do scanner. Do jeito que vejo as coisas, pensou, essas perfurações são bloqueadores. Funcionam como uma pianola. Sólido é não. Perfuração é sim. Como posso testar isso? Obviamente, cobrindo algumas das perfurações. Ele mediu a quantidade de fita que restava no carretel de saída. Calculou com grande esforço a velocidade do movimento da fita e chegou a um número. Se ele alterasse a fita visível na extremidade de entrada do scanner, de 5 a 7 horas se passariam até que chegasse aquele período. Ele, na verdade, estaria alterando estímulos que ocorreriam dentro de algumas horas. Com um micropincel, ele cobriu uma grande, relativamente grande, seção da fita com verniz opaco, obtido do kit de suprimentos que vinha com as microferramentas. Cobri estímulos para cerca de meia hora, avaliou. Tinha pintado pelo menos umas 1000 perfurações. Seria interessante ver que mudanças, se houvesse alguma, ocorreriam em sua volta dentro de 6 horas. 5 horas e meia depois, ele estava sentado no Crackers, um bar excelente em Manhattan, tomando um drink com Danceman. Você não parece bem, disse Danceman. Eu não estou bem, disse Paul. Ele terminou seu drink, um Scotch Sour, e pediu outro. Por causa do acidente? É, de certa forma, sim. É algo que descobriu a respeito de você mesmo? Erguendo a cabeça, Paul o encarou à luz sombria do bar. Então você sabe. Sei, disse Danceman, que eu deveria chamar você de Paul ao invés de Sr. Paul, mas prefiro esse último, e vou continuar a fazer assim. Há quanto tempo você sabe? Disse Paul. Desde que você assumiu a companhia. Eles me contaram que os verdadeiros donos da Triplan, que estão localizados no sistema Prox, queriam que a Triplan fosse administrada por uma formiga elétrica que eles pudessem controlar. Queriam alguém brilhante, esforçado. Os verdadeiros donos? Era a primeira vez que ele ouvia falar disso. Temos 2.000 acionistas espalhados por todos os lugares. Marvis Bay e seu marido Hernan, em Proxy 4, controlam 51% das ações com direito a voto. Sempre foi assim. E por que eu não sabia? Me disseram para não contar. Você devia achar que tinha determinado todas as políticas da empresa. Com minha ajuda. Mas, na verdade, eu estava alimentando você com o que os Bays passavam para mim. Sou uma figura decorativa. De certa maneira, é sim. Danceman balançou a cabeça. Mas, para mim, você sempre vai ser o Sr. Paul. Um pedaço da parede ao fundo desapareceu. E com ela, várias pessoas nas mesas próximas. E, através da grande lateral de vidro do bar, a silhueta de Nova York se apagou e deixou de existir.
O que aconteceu? Perguntou Danceman ao ver seu rosto. Olhe em volta. Você está vendo alguma mudança? Disse Paul, meio rouco. Não, com o quê? Perguntou Danceman após olhar em torno do salão. Você ainda está vendo a silhueta da cidade? Claro, poluída como sempre. As luzes piscam. Ah, agora eu entendi, disse Paul. Ele estava certo. Cada perfuração coberta significava o desaparecimento de algum objeto no mundo de sua realidade. Vejo você mais tarde, Danceman. Falou de pé. Preciso voltar para o meu apartamento. Tenho trabalho a fazer. Boa noite. Ele saiu do bar e andou até a rua à procura de um táxi. Não havia táxis. Eles também, pensou. Gostaria de saber o que mais eu pintei. Prostitutas? Flores? Cadeias? Ali, no estacionamento do bar, estava a nave de Danceman. Vou pegar isso, decidiu. Ainda há táxis no mundo de Danceman. Ele pode tomar um mais tarde. De qualquer jeito, é um carro da empresa, e eu tenho uma cópia da chave. Em um instante ele estava no ar, fazendo a volta para seu apartamento. Nova York não tinha voltado. À esquerda e à direita, veículos e prédios, ruas, pedestres com seus transportes, placas, e no meio, nada. Como posso voar para dentro disso? Perguntou a si mesmo. Eu vou desaparecer? Vou mesmo? Ele voou rumo ao nada. Fumando um cigarro atrás do outro, ele voou em círculos por 15 minutos. E então, em completo silêncio, Nova York reapareceu. Ele podia terminar sua viagem. Jogou fora a guimba do seu cigarro, um desperdício de algo tão valioso, e rumou na direção de seu apartamento. Se eu enfiar uma pequena tira opaca, avaliou, enquanto destrancava a porta do apartamento. Posso... Seus pensamentos cessaram. Alguém estava sentado na cadeira de sua sala de estar, vendo o Capitão Kirk na TV. Sarah? Disse ele, irritado. Ela levantou, corpulenta, mas graciosa. Você não estava no hospital, então vim para cá. Ainda estou com aquela chave que você me deu em março, depois que tivemos aquela discussão horrorosa. Ai, você parece tão deprimido. Ela aproximou-se dele e olhou, ansiosa, dentro de seu rosto. Seus ferimentos estão doendo tanto assim? Não é isso. Ele tirou o casaco, a gravata, a camisa e então o painel peitoral. Ajoelhando, ele começou a enfiar as mãos nas luvas das microferramentas. Fez uma pausa, ergueu os olhos para ela e disse: Descobri que sou uma formiga elétrica. O que, de um certo ponto de vista, abre certas possibilidades que eu estou explorando agora. Ele flexionou os dedos e, na extremidade do indicador esquerdo, uma microchave de fenda se moveu, ampliada para a visibilidade pelo sistema de lentes ampliadoras. Você pode olhar se quiser, informou a ela. Ela tinha começado a chorar. Qual o problema? Ele perguntou, furioso, sem erguer os olhos de seu trabalho. É que é tão triste. Você foi um patrão tão bom para todos nós na Triplan. Nós respeitamos muito você e agora tudo fica diferente. A fita plástica tinha uma margem não perfurada no alto e embaixo.
Ele cortou uma tira horizontal muito fina e então, depois de um instante de grande concentração, cortou a fita a 4 horas de distância da cabeça do scanner. Em seguida, girou a tira cortada, fazendo um ângulo para a direita em relação ao scanner, soldou no lugar com um microelemento de calor, então prendeu novamente a fita do lado esquerdo e direito. Na verdade, ele tinha inserido 20 minutos mortos no fluxo de sua realidade que se desenrolava. Faria efeito, segundo seus cálculos, alguns minutos após a meia-noite. Você está se consertando? Perguntou Sarah, tímida. Estou me libertando, disse Paul. Além daquela, ele tinha várias outras alterações em mente. Mas primeiro tinha que testar sua teoria. Fita em branco, sem perfurações, significavam que não havia estímulos. Então, no caso de falta de fita... Esse olhar no seu rosto, disse Sarah. Ela começou a juntar sua bolsa, casaco, uma revista Outvid enrolada. Vou embora. Eu entendi o que você pensou de me encontrar aqui. Fique, disse ele. Vou ver o Capitão Kirk com você. Ele vestiu a camisa. Você se lembra, há anos, quando havia... Quantos eram? 20 ou 22 canais de TV? Antes de o governo fechar os independentes? Ela concordou com a cabeça. Como seria se esse aparelho de TV projetasse todos os canais sobre a tela de raios catódicos ao mesmo tempo? Será que conseguiríamos distinguir algo nessa mistura? Acho que não. Talvez nós pudéssemos aprender como. Aprender a ser seletivos, fazer o próprio trabalho de perceber o que queríamos e o que não queríamos. Pense nas possibilidades, se nosso cérebro puder processar 20 imagens ao mesmo tempo. Pense na quantidade de conhecimento que poderia ser acumulada durante um determinado período. Eu me pergunto se o cérebro humano... Ele ficou sem terminar. O cérebro humano não pode fazer isso, disse, naquele momento, refletindo consigo mesmo. Mas, em teoria, talvez um cérebro quase orgânico possa. É isso que você tem? Perguntou Sarah. É, respondeu Paul. Eles viram o Capitão Kirk até o final e depois foram para a cama. Mas Paul ficou recostado em seus travesseiros, fumando e meditando. Do seu lado, ela não conseguia relaxar, imaginando por que ele não tinha apagado a luz. 10 para meia-noite. Deveria acontecer a qualquer momento agora. Sarah, disse ele, quero a sua ajuda. Em alguns minutos, algo estranho vai acontecer comigo. Não vai durar muito, mas quero que você me observe com cuidado. Veja se eu... Ele gesticulou. Aparento alguma mudança. Se eu parecer estar dormindo, ou se falar coisas sem sentido, ou... Ele queria dizer se eu desaparecer, mas não disse. Não vou machucar você, mas acho que pode ser uma boa ideia se você estiver armada. Você está com a sua pistola anti-assalto? Na minha bolsa. Ela, agora, estava completamente acordada. Sentada na cama, olhava para ele com um medo selvagem. Os ombros largos, bronzeados e cobertos de sardas à luz do quarto. Ele pegou a pistola para ela. O quarto firmou-se em completa imobilidade. Então, as cores começaram a se esvair. Objetos diminuíram até que, como fumaça,
desapareceram nas sombras. A escuridão filmava tudo enquanto os objetos no quarto iam ficando cada vez mais fracos. Os últimos estímulos estavam morrendo, percebeu Paul. Ele apertou os olhos, tentando enxergar. Percebeu Sarah Benton sentada na cama, uma figura bidimensional que, como uma boneca, tinha sido colocada naquela posição para minguar e desvanecer. Rajadas aleatórias de substância desmaterializada redemoinhavam em nuvens instáveis. Os elementos se reuniram, se desfizeram, depois se reuniram de novo. E então, o último calor, energia e luz sumiram. O quarto fechou-se e caiu em si mesmo, como se tivesse sido trancado fora da realidade. Naquele ponto, o negro absoluto substituía tudo. Espaço sem profundidade, não noturno, mas um tanto quanto rígido e inflexível. E, além disso, ele nada ouvia. Estendendo a mão, ele tentou tocar em algo, mas não tinha nada a estender. A consciência de seu próprio corpo tinha desaparecido junto com tudo o mais no universo. Ele não tinha mãos, e mesmo se tivesse, não haveria nada para ele sentir. Ainda estou certo sobre o funcionamento dessa maldita fita, disse para si mesmo, usando uma boca não existente para comunicar uma mensagem invisível. Será que isso vai passar em 10 minutos? Perguntou a si mesmo. Estou certo em relação a isso também? Ele esperou, mas sabia, por intuição, que seu sentido de tempo tinha desaparecido com todo o resto. Só posso esperar, percebeu, e torceu para que não fosse por muito tempo. Para tentar criar um ritmo de tempo para si mesmo, pensou: vou fazer uma enciclopédia. Vou tentar listar tudo o que começa com A. Vamos ver. Ele pensou: abacaxi, automóvel, atmosfera, Atlântico, acelga, anúncio. Ele seguiu pensando. Categorias resvalavam pela sua mente assombrada, apavorada. Até que, de repente, a luz se acendeu. Ele estava deitado no sofá da sala de estar e uma suave luz do sol jorrava através da única janela. 2 homens estavam inclinados sobre ele, suas mãos cheias de ferramentas. Manutenção, percebeu. Estão trabalhando em mim. Ele está consciente, disse um dos técnicos. Ele ficou de pé e afastou-se. Sarah Benton, louca de ansiedade, o substituiu. Graças a Deus, disse ela, com uma respiração úmida no ouvido de Paul. Estava com tanto medo. Acabei ligando para o Sr. Danceman. O que aconteceu? Paul o interrompeu bruscamente. Comece do princípio e, pelo amor de Deus, fale devagar, para que eu possa assimilar tudo. Sarah se recompôs, fez uma pausa para esfregar o nariz e então, nervosa, começou. Você apagou? Ficou sentado aí como se estivesse morto. Esperei até as 2:30 e você não fez nada. Liguei para o Sr. Danceman e o acordei, infelizmente. Então ele ligou para a manutenção elétrica. Quer dizer, o pessoal da manutenção de hobby orgânicos. E esses 2 homens chegaram por volta de umas 15 para as 5. E desde então estão trabalhando em você. Agora são 6:15 da manhã. E eu estou com muito frio e quero ir para a cama. Não vou conseguir trabalhar hoje. Não vou mesmo.
Ela virou-se, fungando. O som o incomodou. O senhor andou brincando com a sua fita de realidade, disse um dos homens uniformizados da manutenção. Andei, disse Paul. Por que negar? Era óbvio que eles tinham encontrado a pequena tira sólida inserida na fita. Mas não era para ter ficado apagado por tanto tempo. Eu só inseri uma tira de uns 10 minutos. Ela travou o sistema de transporte, explicou o técnico. A fita parou de rodar para frente. Foi travada pela sua intervenção e, imediatamente, o sistema desligou para ela não arrebentar. Por que você estava brincando com isso? Você sabe o que poderia ter feito? Não tenho certeza, disse Paul. Mas faz uma boa ideia. É por isso que eu estou fazendo. Sua conta, disse o homem da manutenção. Vai custar 95 frogs. Você pode pagar em prestações se quiser. Tudo bem, disse. Sentou-se, meio grogue. Esfregou os olhos e sorriu com uma careta. Sua cabeça doía e o estômago estava completamente vazio. Da próxima vez, raspe a fita, disse o técnico superior. Assim ela não prende. Você não imaginou que houvesse um mecanismo de segurança embutido? Para brecar ao invés de... O que acontece? Interrompeu Paul. Sua voz baixa e intencionalmente cheia de cuidados. Se não houver fita passando pelo scanner. Nenhuma fita. Nada. A fotocélula lançando sua luz para cima, sem barreiras. Os técnicos olharam um para o outro. Todos os neurocircuitos são conectados simultaneamente e entram em curto. O que isso significa? Significa que é o fim do mecanismo. Já examinei o circuito, disse Paul. Ele não tem voltagem suficiente para fazer isso. O metal não derrete sob correntes de carga baixa, mesmo se os terminais estiverem se tocando. Estamos falando de 1/1000º de watt ao longo de um canal de césio com talvez 3 milímetros de comprimento. Vamos imaginar que há 1 bilhão de combinações possíveis em um determinado instante. Resultado das perfurações da fita. A saída total não é cumulativa. A quantidade de corrente depende do que a bateria detalhar para aquele módulo. E isso não é muito. Com todas as chaves abertas e funcionando. Nós estamos mentindo? Perguntou, enfastiado, um dos técnicos. Por que não? Disse Paul. Agora eu tenho uma oportunidade de experimentar tudo. Simultaneamente, conhecer o universo em sua totalidade. Ficar momentaneamente em contato com toda a realidade. Algo que nenhum humano pode fazer. Uma partitura sinfônica entrando no meu cérebro fora do tempo. Todas as notas, todos os instrumentos soando ao mesmo tempo. E todas as sinfonias. Estão entendendo? Isso vai queimar você. Eu acho que não, disse Paul. Quer uma xícara de café, Sr. Paul? Perguntou Sarah. Quero, disse ele. Baixou suas pernas, pressionou os pés frios contra o chão, deu de ombros. Então se levantou. O corpo doía. Eles me deixaram deitado a noite inteira no sofá, percebeu. Considerando tudo, eles podiam ter feito um trabalho um pouco melhor. Garson Paul estava sentado à mesa da cozinha, na outra extremidade da sala, bebendo café diante de Sarah. Os técnicos já tinham ido embora havia muito tempo. Você não vai mais fazer nenhuma experiência com você mesmo, vai?
Perguntou Sara, triste. Eu gostaria de controlar o tempo, invertê-lo. Irritou-se Paul. Vou cortar um pedaço de fita, pensou, e colocá-la de volta de cabeça para baixo. As consequências de causa e efeito, então, vão passar ao contrário. Por conseguinte, vou caminhar de costas e descer as escadas desde o campo no telhado, voltar à minha porta, empurrar e abrir uma porta trancada, andar de costas até a pia de onde vou tirar uma pilha de pratos sujos com a comida produzida pelo meu estômago. Então transfiro a comida para a geladeira. No dia seguinte, tiro a comida da geladeira, guardo em sacolas e levo as bolsas para um supermercado. Distribuo a comida aqui e ali pela loja. E, finalmente, na porta, vão me pagar dinheiro por isso, direto de sua caixa registradora. A comida vai estar embalada com outros alimentos em caixas de plástico, enviadas para fora da cidade até as fábricas de hidropônicos no Atlântico, onde vai se juntar a árvores e arbustos, ou o corpo de animais mortos, ou enterrada profundamente no solo. Mas o que tudo isso provaria? Uma fita de vídeo andando de trás para frente. Eu não saberia mais do que sei agora, o que não é suficiente. O que quero, ele se deu conta, é a realidade extrema e absoluta, por um microsegundo. Depois disso, nada importa, porque tudo vai ser conhecido. Não faltará nada a ser visto ou compreendido. Posso experimentar outra mudança, disse para si mesmo. Antes de tentar cortar a fita, vou fazer novas perfurações nela e ver o que vai acontecer. Vai ser interessante, porque não sei o que significam os furos que vou fazer. Usando a ponta de uma microferramenta, ele fez na fita vários furos ao acaso. O mais perto do scanner que conseguiu. Não queria esperar. Eu imagino se vou perceber, disse para Sara. Aparentemente não, pelo que ele podia extrapolar até agora. Talvez alguma coisa apareça, falou para ela. Só quero avisar você, não quero que fique com medo. Oh, querido, disse Sara com uma voz fraca. Ele olhou para seu relógio de pulso. 1 minuto se passou. Logo, outro. E um terceiro. E então... No centro da sala surgiu um bando de patos verde e pretos. Eles grasnavam excitados. Ergueram-se do chão, voaram contra o teto em uma massa indecisa e agitada de penas e asas, e frenéticas em sua grande urgência instintiva de sair dali. Patos! Disse Paul maravilhado. Eu fiz um furo que há um bando de patos selvagens. Agora outra coisa tinha aparecido. Um banco de parque, onde havia um velho maltrapilho sentado, lendo um jornal rasgado e amarrotado. Ele ergueu os olhos, percebendo vagamente Paul. Sorriu rapidamente para ele com dentes muito estragados e então retornou ao seu jornal dobrado. Continuou lendo. Você está vendo? Perguntou Paul a Sara. E os patos? Naquele instante, os patos e o banco de parque desapareceram. Nada restava deles. O intervalo das suas perfurações tinha passado rapidamente. Eles não eram reais, disse Sara. Eram? Então, como... Você não é real? Falou para ela. Você é um fator de estímulo em minha fita de realidade. Uma perfuração que pode ser coberta. Você também existe em outra fita de realidade? Ou em uma realidade objetiva? Ele não sabia. Não podia dizer. Talvez Sara também não soubesse.
Talvez ela existisse em 1000 fitas de realidade. Talvez em todas as fitas de realidade já fabricadas. Se eu cortar a fita, disse ele, você vai estar em todos os lugares e em lugar nenhum, como tudo mais no universo, pelo menos para a minha consciência. Eu sou real, hesitou Sarah. Quero conhecer você completamente, disse Paul. Para fazer isso, tenho que cortar a fita. Se não fizer isso agora, vou fazer em algum outro momento. É inevitável que eu acabe fazendo isso. Então, por que esperar? Perguntou a si mesmo. E sempre há a possibilidade de que Danceman tenha avisado ao meu fabricante e que eles estejam tomando providências para me decapitar. Porque talvez eu esteja ameaçando sua propriedade. Eu mesmo. Você me faz desejar, no final das contas, que eu tivesse ido trabalhar, disse Sarah, os cantos de sua boca caídos para baixo, com um aspecto melancólico. Vá, disse Paul. Não quero deixar você sozinho. Vou ficar bem. Não, não vai. Você vai se desligar da tomada ou algo assim. Vai se matar porque descobriu que é apenas uma formiga elétrica e não um ser humano. Talvez, respondeu de imediato. Talvez aquilo resumisse tudo. E eu não posso impedir você, disse ela. Não, disse, concordando com a cabeça. Mas vou ficar, mesmo que não possa impedir você. Porque se eu for e você se matar, vou passar o resto da minha vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse ficado com você, entende? Ele concordou novamente com a cabeça. Vá em frente, disse Sarah. Ele ficou de pé. Não. É dor o que eu vou sentir, falou para ela. Apesar de poder parecer isso para você. Lembre-se que robôs orgânicos têm circuitos de dor mínimos dentro deles. Eu vou experimentar a mais intensa... Não me conte mais nada, interrompeu ela. Só faça, se for mesmo fazer, ou não faça, se não for. Sem jeito, porque estava com medo, ele enfiou as mãos dentro das luvas das microferramentas e pegou uma delas, uma lâmina afiada. Vou cortar a fita montada dentro do meu painel peitoral e é isso, disse, olhando através das lentes do sistema de ampliação. Suas mãos tremiam enquanto erguiam a lâmina. Pode ser feito em 1 segundo, ele percebeu. Tudo acabado. E eu vou ter tempo para juntar novamente as pontas cortadas da fita, ele concluiu. Tenho meia hora, pelo menos, se eu mudar de ideia. Ele cortou a fita. Nada aconteceu, sussurrou Sarah, olhando para ele com medo. Tenho uns 30 ou 40 minutos. Ele sentou-se novamente à mesa, após tirar suas mãos das luvas. Sua voz, ele percebeu, tremia. Sem dúvida, Sarah tinha percebido, e ele sentiu raiva de si mesmo por tê-la alarmado. Desculpe, disse irracionalmente. Queria se desculpar com ela. Talvez você devesse ir, disse em pânico. Ele se levantou de novo. Ela também, num reflexo, como se o estivesse imitando. Tonta e nervosa, ela ficou ali, parada, palpitante. Vá embora, disse ele, de um jeito enrolado, difícil de entender. Volte para o escritório onde você deveria estar, onde nós dois deveríamos estar.
Vou colar novamente as extremidades da fita, disse para si mesmo. A tensão é grande demais para eu suportar. Levando suas mãos até as luvas, ele lutou para enfiá-las nos dedos esticados. Olhando para a tela de ampliação, viu a luz fotoelétrica que subia, penetrando diretamente no scanner. Ao mesmo tempo, ele viu a extremidade da fita desaparecer dentro do scanner. Viu e compreendeu. Tarde demais, pensou. Ela já tinha entrado. Meu Deus, refletiu, me ajude. A fita tinha avançado numa velocidade maior do que a que ele tinha calculado. Então é agora que... Ele viu maçãs e seixos e zebras. Sentiu calor, a textura sedosa de tecido. Sentiu o oceano envolvê-lo e um forte vento do norte vergastando-o como se quisesse levá-lo a algum lugar. Sarah estava por toda a sua volta. Densman também. Nova York brilhava no escuro e os foguetes acima dele corriam e ricocheteavam através de céus noturnos e diurnos, secos e chuvosos. Manteiga derretida em sua língua e ao mesmo tempo cheiros e sabores horrorosos o assaltaram. A presença amarga de venenos e limões e lâminas de capim de verão. Ele se afogou, caiu, repousou nos braços de uma mulher em uma enorme cama branca que ao mesmo tempo gemia e gritava em seu ouvido. O som do alarme de um elevador com defeito. Em um dos hotéis velhos e arruinados de downtown. Estou vivendo, já vivi, nunca vou viver, disse para si mesmo. E com seus pensamentos vieram todas as palavras, todos os sons. Insetos guinchavam e corriam, e ele afundou-se pela metade em um corpo complexo de maquinaria homeostática, localizada em algum lugar dos laboratórios da Triplan. Ele queria dizer alguma coisa para Sarah. Abriu a boca e tentou pronunciar algumas palavras. Uma série específica em meio a uma enorme quantidade delas, que iluminava de maneira brilhante sua mente, queimando-a com seus significados absolutos. Sua boca pegou fogo. Ele se perguntou por quê. Congelada contra a parede, Sarah Benton abriu os olhos e viu a espiral de fumaça que subia da boca semiaberta de Paul. Então, o robô afundou, caiu de quatro sobre os cotovelos e os joelhos. Então, espalhou-se devagar em um estertor. Ela sabia, sem examiná-lo, que ele estava morto. Paul tinha feito aquilo a si mesmo, ela percebeu. E não podia sentir dor, ele mesmo tinha dito. Ou pelo menos não muita dor. Talvez um pouco. De qualquer jeito, está acabado. É melhor ligar para o Sr. Densman e contar a ele o que aconteceu, decidiu ela. Ainda abalada, ela atravessou a sala até o fone. Ergueu-o e discou de cabeça. Ele pensou que eu era um fator de estímulo em sua fita de realidade, disse ela para si mesma. Então ele achou que eu ia morrer quando ele morresse. Que estranho, pensou ela. Por que ele imaginou isso? Ele nunca tinha sido conectado ao mundo real. Tinha vivido em um mundo eletrônico próprio. Que bizarro. Sr. Densman, disse ela quando o circuito de seu escritório atendeu. Paul se foi. Ele destruiu a si mesmo bem diante dos meus olhos. O senhor devia vir até aqui. Então nós finalmente estamos livres dele? Estamos. Não vai ser bom? Vou mandar uns homens da oficina até aí, disse Densman.
Ele viu além dela. Viu a imagem de Paul caído ao lado da mesa da cozinha. Você vai para casa e descanse. Ele instruiu Sarah. Deve estar arrasada por causa disso tudo. Estou. Obrigada, Sr. Danceman, disse ela, antes de desligar e ficar ali, parada, sem saber o que fazer. E então, ela percebeu algo. Minhas mãos, pensou. Ergueu-as. Por que posso ver através delas? As paredes da sala também tinham perdido definição. Tremendo, ela caminhou até o robô inerte. Ficou de pé do seu lado, sem saber o que fazer. Podia ver o carpete através de suas pernas. E então, o carpete tornou-se difuso, e ela viu através dele camadas de matéria em desintegração por baixo. Talvez, se eu conseguir soldar as pontas da fita de volta, pensou ela, mas não sabia como. E Paul já estava sem definição. O vento do começo da manhã soprou em torno dela. Ela não o sentiu. Agora, tinha começado a parar de sentir. O vento continuou a soprar. Fim. Você já pensou em se tornar membro do canal? Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas apaixonadas por audiolivros. Outra forma de contribuir é clicando no botão Valeu, abaixo deste vídeo. Você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuir diretamente para a melhoria do canal. Cada doação é extremamente valiosa e nos ajuda a investir em equipamentos melhores, produzir mais conteúdo e continuar trazendo audiolivros de qualidade para você. Não deixe de visitar nosso website dominiopublicoaudiolivros.com.br para ficar por dentro das novidades do canal. Siga-nos também no Instagram e Facebook para conteúdo exclusivo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.